Salmo 34, versículos 17 e 18. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre a igreja, as tristezas e as angústias de todos nós. Como a igreja deve tratar isso, como devemos ser tratados na igreja, como a igreja deve cuidar daqueles que enfrentam angústia, tristezas e depressão na vida. Irmãos, tristeza e angústia, ela é uma experiência universal, de caráter pessoal, que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. É um sentimento profundo de aflição, muitas vezes associado a situações de crise. A Bíblia trata desse tema de diversas formas, oferecendo exemplos e cura para quem sofre de tristeza, angústia e depressão. É importante saber que a ciência usa a tristeza como ponto de partida para a depressão. É fato que em algum momento da vida todos nós podemos ser afetados pela tristeza e pela angústia. Nenhum de nós está fora de ser acometido por esse problema. Quando normais, esses sentimentos eles duram pouco tempo, mas quando passam da normalidade, a depressão ocorre dentro de um período muito maior. Essa tristeza, essa angústia, essa melancolia, ela acaba interferindo nas nossas atividades no dia a dia. Para a Organização Mundial de Saúde, a depressão, embora comum, é uma doença grave e possui vários sintomas, como sentimento de tristeza, aborrecimento, sensação de irritabilidade, tensão, agitação, distúrbio do sono, falta de libido, sensação de aflição, preocupação, perseguição e tantos outros sintomas. A depressão afeta o rendimento no trabalho, na escola, na família, também na igreja. E em todas as atividades em que nós estamos envolvidos, quem passa por esse problema se sente afetado e acaba se tornando um peso no meio da sociedade. Na Bíblia, figuras do Velho Testamento expressaram a sua tristeza e a sua angústia diante de Deus sem nenhum problema. Davi, salmista famoso, frequentemente clamava ao Senhor em momentos de aflição. No Salmo 25, Davi diz: olha para mim, Senhor, e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As angústias do meu coração se têm multiplicado. Tira de mim esses apertos. Aqui nós temos Davi buscando o auxílio do Senhor em meio à dor e o reconhecimento de que só Deus poderia tirá-lo daquela situação. Jeremias é conhecido como profeta chorão, devido à sua expressão de tristeza e angústia mediante ao povo de Israel. Em Lamentações, no capítulo 3, Jeremias diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias diz que Deus é a sua única esperança e segue o seu lamento. Ainda no capítulo 3, ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo compartilha da sua aflição com aquela igreja. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Ou seja, Paulo desejou morrer. Paulo reconhece que as aflições, elas servem também para nos ensinar, para nos levar a confiar em Deus. Deus que é capaz de nos livrar de todas as dificuldades e de todas as mazelas da vida. Jesus também experimentou momentos de angústia e depressão. No Getsêmani, antes da crucificação, ele orou intensamente ao Pai. Lucas faz o relato dizendo: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que
corriam até o chão. Ou seja, Lucas revela a profundidade da angústia de Jesus. Jesus sabia o que estava por vir, ele sabia o que ele iria passar. Se você ler Lucas capítulo 9, quando Jesus aparece conversando com Moisés e Elias, o tema principal eram as angústias da Via Crucis. Então Jesus se angustia profundamente. O seu exemplo, o exemplo de Jesus, nos ensina a buscar a Deus em oração nos momentos de maior sofrimento. Ou seja, quando você estiver enfrentando dificuldades assim, angústia, depressão, busque o Senhor em oração, siga o exemplo de Jesus, confie na graça do Senhor. A angústia, ela é uma realidade da vida, mas a Bíblia ensina que nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Em nenhum momento nós estamos sós. Em nossas tribulações, Deus está presente, pronto para nos consolar e fortalecer. A angústia de Elias é um fato muito bem explorado por aqueles pregadores que acreditam que Elias esteve também num estado de depressão profunda. A Bíblia afirma que Elias teve momentos de alegria, de vitória, mas também teve momentos de derrota em sua vida. A angústia de Elias, relatada nas Escrituras, mostra que mesmo o homem de Deus, o profeta, ele pode ser dominado por um profundo estado de aflição. E o estado de Elias foi tão crítico que o profeta também chegou a pedir a morte. 1 Reis 19 vai nos narrar essa história. Vocês lembram do que aconteceu? De como Elias chegou ao fundo do poço? Depois de uma vitória gloriosa, né? Diante dos 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Aserá era uma deusa da fertilidade e da maternidade, adorada por diversos povos do Antigo Oriente Médio. Todos os 400 profetas de Aserá eram sustentados por Jezabel. Pensem no quanto o povo de Israel tinha que trabalhar, pagar imposto para que esses falsos profetas fossem sustentados. Ao vê-los mortos, porque uma vez que eles foram derrotados, eles foram mortos ao fio da espada. Então Elias tem uma vitória diante de 450 mais 400, 850 falsos profetas. E quando Jezabel viu os seus profetas mortos, mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a essa hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Em 1 Reis 19, a Bíblia diz que Elias ficou com tanto medo e fugiu para o deserto de Berseba. Berseba é um dos desertos mais difíceis das Escrituras. Elias caminhou o deserto adentro entre 6 e 8 horas, deitou-se debaixo de um zimbro e disse: basta, Senhor, toma agora a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os teus filhos, os filhos de Israel, quebraram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada, só eu fiquei. Preste atenção. Elias disse: só eu fiquei, e agora eles procuram tirar minha vida. Diante da cena, a maioria dos pregadores dizem que Elias estava tomado por uma profunda depressão. Elias apresentou alterações no comportamento, ele se isolou numa caverna, ele ficou de mau humor, mostrou-se aborrecido, mostrou-se com descontentamento, desinteresse pela vida, baixa autoestima, um sentimento de culpa e de inutilidade e um profundo estado de abandono e solidão. Isso nos leva a duas perguntas: quem tratou e curou de Elias? Porque nos dias de hoje, as pessoas acometidas de depressão, tristeza e angústia são levadas a médicos, tratados por psicólogos, fazem uso de medicação. E aqui tem uma pergunta: quem tratou e quem curou Elias? Foram psicólogos? Não. Foram psiquiatras? Também não.
Então, foi Deus quem curou Elias. Preste atenção que eu estou construindo a mensagem. Eu quero mostrar para vocês de que a Bíblia tem solução para esse problema. E a igreja tem um papel fundamental na solução do mesmo. Como Deus tratou Elias? A Bíblia responde. E você, quando estiver angustiado, sofrendo com depressão, se tremendo, chorando por aí, preste atenção no que a Bíblia diz aqui. Primeiro, Deus cuidou do físico, enviando um anjo, e o anjo trouxe pão e água. Esse é o primeiro ponto para o tratamento. Quem está angustiado, depressivo, triste, alimente-se, coma bem. Nesse momento, a gente não deve se preocupar em ganhar peso. Alimente-se. Deus alimentou Elias. Segunda coisa que acontece aqui: Deus deixou Elias descansar da longa caminhada. Então, alimente-se, descanse, repouse, dê descanso aos seus olhos. Em seguida, Deus tratou do emocional do seu profeta, colocando as coisas no seu devido lugar. Eu frisei quando Elias disse: olha, o teu povo Israel quebrou a tua aliança, derrubou os teus altares, matou os profetas ao fio da espada, só eu fiquei. E isso não é verdade. Deus vem e coloca as coisas no lugar. Elias estava então conturbado. Ele achava que ele era o único profeta que havia restado. E Deus disse: você não está só. Conservei para mim em Israel 7.000 que não se curvaram a Baal. Volta lá e unge a Hazael, rei sobre a Síria, Jeú, rei sobre Israel, e Eliseu, profeta, em teu lugar. Irmãos, Deus mostrou a Elias que ele não estava acabado, que ele não era um inútil, que o seu ministério ainda não havia chegado ao fim, que ele não era um fracassado, que ele não estava sozinho. Ainda haviam 7.000 dentro do povo de Israel que não haviam se curvado à adoração a Baal. Deus mostrou a Elias quem estava no controle. Isolado na caverna, Deus chama Elias para fora. Vem aqui fora, Elias. E quando Elias chega fora da caverna, um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas. Em seguida veio o terremoto e depois fogo. O Senhor mostrou a Elias quem é o soberano, quem é que dirige todas as coisas. Ou seja, um homem deprimido, se achando inútil, incapaz de resolver um problema simples, com medo de uma mulher, com medo de morrer. Diante dele está o Senhor, que faz vir terremoto, faz aparecer fogo, faz vir um vento forte que acaba movendo os montes. Elias precisava ser sacudido, receber um tratamento de choque. Deus está mostrando para ele quem realmente é o Senhor, quem está no controle, quem dirige todas as coisas. Assim Deus curou Elias. E Deus disse mais a ele: Elias, ainda há algo importante para você fazer. Deus curou Elias. Deus o livrou da tristeza, da angústia e da solidão. Realmente podem nos atacar aqueles que se afastam de Deus. Esses sentimentos, esses momentos, esses problemas da vida, as dificuldades podem vir sobre aqueles que se afastam de Deus. Esse episódio na vida de Elias, quando ele pensa que havia chegado ao fim, já não havia mais solução para ele continuar vivendo, Deus disse, traz uma lição para nós aqui: até o último dia das nossas vidas, Deus ainda tem algo para nós. Deus ainda tem algo de importante e de relevante para fazer. O que esta cena de Elias tem a nos ensinar? Com certeza tem muitas lições importantes. Uma delas é que longe de Deus nós somos facilmente derrotados por nós mesmos. Parte desse problema aqui, quem criou para si mesmo foi Elias. Elias venceu 850 falsos profetas e se afastou de Deus. Talvez ele pensasse que a vitória dependesse dele.
deixou de confiar no Senhor. Elias ficou preso às circunstâncias, e preso às circunstâncias, ele teve medo de uma mulher, porque estava diante de um inimigo desconhecido. Não era Jezabel, o inimigo que Elias não conhecia era o seu próprio eu. Elias estava sendo vencido pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios pensamentos. Pense nisso. Quem sofre de angústia e depressão está sendo vencido pelos seus próprios sentimentos, está sendo vencido pelos seus próprios pensamentos. Se você tiver alguém assim na sua casa, dê logo um tratamento de choque, faça logo como o Senhor. Ou então me chame, eu sei como tratar essas coisas. Elias perdeu o controle, Elias perdeu o domínio próprio, colocou o cavalo, colocou o carro à frente dos cavalos. Ele não sabia mais o que fazer e acabou gerando a sua própria derrota. Assim como todos nós, Elias era um ser racional, emotivo e com vontades, mas preste atenção, Elias não é um animal, como a ciência deseja dizer e fazer com que venhamos a crer. A ciência diz que o homem é um animal racional. Não é não, irmão. O homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ele está muito acima desse reino animal que nós conhecemos. Mas mesmo esse ser criado por Deus, ele é um ser completamente movido por sentimentos. Todos nós em algum momento da vida temos os nossos sentimentos afetados, feridos, o nosso eu machucado. Se por um lado nós gostamos de ter o nosso eu massageado, por um outro lado nós não gostamos de ter o nosso eu atacado. E algumas pessoas são extremamente frágeis, se deixando levar por isso. Agora, olhem para Jesus. Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo é homem. Jesus é Deus, homem. Jesus chorou, Jesus mostrou amor, Jesus teve compaixão, Jesus se irou, Jesus se angustiou. No Salmo 116, o salmista, e aqui desconhecido, diz: as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Preste atenção, eu e você podemos ser facilmente dominados por aflição e pela tristeza. Tiago diz que nós somos semelhantes a Elias, somos sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas, às mesmas quedas. O que Davi fez, segundo a tradição judaica, no verso 4, ele vai dizer: então clamei pelo nome do Senhor e disse: Senhor, livra-me. Então Davi buscou refúgio, buscou a solução no Senhor. E aqui está a chave que vai abrir todas as portas: clamar ao Senhor. Veja o que diz o verso 8 do Salmo 116: pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Na minha angústia clamei ao Senhor, diz Davi em outra situação. Clamar ao Senhor foi o que Elias não fez. Eu quero terminar essa reflexão deixando para quem sofre de tristeza e depressão 5 dicas para você seguir na sua vida. Preste atenção, você que é membro da Igreja Batista Bíblica de Cidade de Deus, se um dia eu souber que você está passando por isso, eu vou lá e o bicho vai pegar. Eu vou deixar 5 dicas aqui. Primeiro, ore ao Senhor. Tiago diz: está alguém sofrendo? Faça o quê? Faça oração. Está alguém inquieto? Ore. A oração traz calma, a oração traz paz, a oração coloca as coisas no seu devido lugar. Primeira coisa, ore. Segunda coisa, leia a palavra de Deus incansavelmente. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Asaf, só o verso 12. Asaf lembrou das promessas do Senhor, e o seu espírito se renovou. A angústia e a depressão se foram. Leia a palavra de Deus, ela vai aliviar a sua alma, o seu coração. Lembre-se, a lei do Senhor é perfeita e restaura o que? A alma. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Então, se tem alguém sofrendo de depressão por aí, em primeiro lugar, alguém que não ora. Em segundo lugar, alguém que não se refugia na palavra de Deus. Terceira dica: não se afaste da igreja. Grande problema nosso, qualquer coisinha se afasta da igreja. Aqui, lembre-se, o pardal encontra casa, e andorinha ninho para si, e nós encontraremos para sempre os altares do Senhor nesse lugar. Se você não sabe, Isaías capítulo 56 versículo 7, eu quero ler para você aqui. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não se afaste da igreja, não se afaste da comunhão dos irmãos. Venha para cá, aqui tem calor, aqui tem um ombro amigo, aqui tem uma palavra direcionada para você, que vai tratar você, vai cuidar da sua alma. Quarta dica: lance tudo sobre o Senhor. Tem uma recomendação: lance sobre Deus as suas ansiedades, as suas tristezas, seus pensamentos, seus compromissos, seus problemas. Coloque isso nas mãos do Senhor. Entregue, confie no Senhor. Tem um momento que Davi está sendo extremamente criticado, e no lugar de se abater, no lugar de se encolher, se proteger como um caracol, Davi ora ao Senhor e ele diz: Senhor, estão falando do teu servo. Senhor, estão perseguindo o teu servo. É o teu servo, não sou eu. Lembra do que Paulo disse? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que nós temos o poder de levar essas coisas cativo às mãos do Senhor. Então lance sobre Deus suas ansiedades e tristezas. Pegue toda a sua dor e o seu mal-estar e amarre, leve à presença de Cristo. Evite ansiedades e preocupações. Se você não consegue ter preocupações, evite elas. Se os compromissos lhe afetam, deixe de lado, entregue nas mãos de outro. Confie no Senhor. Ações e comportamentos determinam os nossos sentimentos. E por último, confronte, questione, exorte a você mesmo. Preste atenção nessa dica: confronte, questione, exorte a você mesmo. Aprenda a exortar você mesmo. Nós somos profissionais em exortar os outros. Nós somos profissionais em confrontar os outros. Nós somos profissionais em olhar solução para a vida dos outros. Mas preste atenção, olha o que Davi diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Segundo a tradição judaica, esse salmo foi escrito por Davi. A Bíblia não diz, mas ele diz: por que estás abatida, minha alma? Quantas vezes você já chegou diante do espelho e perguntou: por que estás abatida, minha alma? Por que você está me levando a passar por tudo isso? Há momentos em que nós temos que brigar, lutar, resistir a nós mesmos, até indagar o nosso íntimo. Ei, Aldenir, de onde vem essa ira? Por que isso? De onde vem toda essa inquietação? Por que você está com medo? Por que você está triste? Confie em Deus.
63 anos nas costas, eu estou caminhando para 64. E um dia eu fiquei extremamente abatido porque eu fui encaminhado para um psiquiatra. E na minha cabeça, psiquiatra trata de quem? De quem? E uma das coisas que Deus me ensinou foi chegar diante do espelho. Por que eu cheguei nessa situação? E tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, eu vivi pessoalmente. E principalmente esse fato de me questionar a mim mesmo. Foi assim que eu venci a tristeza. Foi assim que eu venci a ansiedade, a angústia e a depressão. Orando ao Senhor, me aprofundando na palavra do Senhor, confiando no Senhor, lançando sobre Ele as minhas ansiedades, amarrando todas as dificuldades e colocando aos pés de Cristo. Nunca deixei de vir ao templo. O templo sempre foi um lugar de paz, sempre foi um lugar de refúgio. Aqui Deus fala comigo. Às vezes venho para cá sozinho, mas eu sei que eu nunca estou sozinho. Parece que os bancos sempre estão cheios. Foi assim que eu venci a chamada depressão. Deus me guiou e me ajudou até aqui. Por que eu estou sofrendo? Lembre-se disso, até aqui nos ajudou o Senhor. Se até aqui Ele nos ajudou, nós nunca estivemos sozinhos. Ele sempre esteve conosco. Então faça isso, busque ao Senhor, vai dar certo. Você que sofre de tristeza, de melancolia, de depressão, pense em tudo que foi dito aqui. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Que Deus abençoe a nossa igreja.